Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma alegria ter você aqui de volta conosco. E você que ainda não tinha estado conosco aqui no nosso canal, conversando acerca das lições da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Brasil, é um prazer e uma alegria ter você aqui hoje. Pedindo aí a você, já se inscreva no nosso canal para que as nossas aulas cheguem até você, e toda semana estaremos aqui postando uma aula que será a aula ministrada aí na sua igreja, na sua comunidade, a partir da revista da CPAD, que é a nossa editora, a editora da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, da nossa Convenção Geral. Na lição deste terceiro trimestre do ano de 2019, agora que estamos, nós temos como título da revista Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Bem, nós já aprendemos que a palavra, o termo, a nomenclatura mordomia, ela pode ser colocada aí no contexto de administração, gerenciamento, organização, prestação de serviço. Então, é aquilo que nós temos, é aquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado, e a forma como nós cuidamos disso, a forma como nós lidamos com as coisas que temos, com aquilo que pretendemos ter, seja bens materiais, emocionais, sentimentais, no que diz respeito à família, amigos, a comunidade em que nós estamos inseridos, como igreja, como trabalho, como escola, como faculdade. E nesta revista o nosso irmão vem nos ajudando para que a gente perceba como lidar com isso, como melhor administrar esses bens que temos, que Deus tem nos dado, e aquilo que nós pretendemos ter. É interessante que já saibamos ou tenhamos uma noção de futuro, claro, planejamento, tudo aquilo que nós desejamos, A lição de número 9, que será ministrada aí na sua igreja dia 1º de setembro deste ano, próximo domingo agora, ela traz como título a mordomia do trabalho. Temos aí o texto áureo, que é o texto aonde está resumido, ou o texto que aponta o que iremos estudar nesta lição de hoje, e este texto áureo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, se alguém não quer ajudar, se alguém não quer contribuir, se alguém não quer participar, tem um ditado que diz arregaçar as mangas, Arregaçar as mangas é a ideia de eu não ficar esperando, eu ir lá e fazer, eu ir lá e ajudar, eu não esperar que outros venham e façam. Eu já me predisponho, eu já me coloco à disposição e vou lá e faço, e vou lá e ajudo, Então, assim, e quem não quer fazer isso? Quem quer ficar no ócio, Quem quer ficar aí de pernas para cima, com o controle remoto na mão, deitado na rede? Tem várias piadinhas aí que falam das pessoas que nascem no estado da Bahia, mas não é só isso não, viu? Baiano é muito trabalhador, tem muita gente aí de vários lugares do Brasil que não querem saber de trabalhar. Não é uma questão de um estado, de uma localidade, de uma cidade, não. O ser humano, se ele não se conscientizar da necessidade de trabalhar, da necessidade de arregaçar as mangas e ir para o campo, o ser humano se acomoda, é natural, faz parte, é inerente ao ser humano se acomodar, Ele procura sempre
o nosso organismo, ele não foi programado para gastar energia, não. Ele foi programado para economizar energia. Então não é um problema de uma cidade, de um estado, de um país, não. É a humanidade, é o ser humano. Se ele não colocar na cabeça dele, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir à luta, eu tenho que ir ao campo, ele vai se acomodando, daqui a pouco ele está, não, deixa, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, ano que vem eu vou. Então aqui o Paulo está dizendo assim, olha, se não quer trabalhar, então tá bom, não coma, não participe das benesses também. Se você não quer ajudar, então beleza, não tem nenhum problema, mas você não vai desfrutar daquilo que virá como recompensa. Né? Aqui no textuário, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Aqui na verdade prática, o nosso irmão resume da seguinte maneira: o trabalho honesto, né? Aquele que é justo, aquele que não defrauda ninguém, aquele que não tira algo de alguém de forma desonesta, né? De forma injusta, de forma imoral. Ele está dizendo aqui, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então, aquele trabalho que nós fazemos, que eu não vou passar a perna em ninguém, que eu não vou roubar de ninguém, o trabalho aonde eu ajo de forma justa, honesta, moral, legal, enobrece a minha pessoa, me engrandece, me dignifica, me traz alegria, me traz satisfação. Diante de Deus ainda muito mais, porque o Senhor, a intenção dele sempre foi que o ser humano vivesse bem no ambiente, na comunidade em que ele está inserido. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, trabalhar de forma honesta. Eu vou ganhar R$100, mas que seja honestamente. Eu vou ganhar R$100.000, mas que seja de forma honesta, sem defraudar ninguém, sem tirar das pessoas, sem diminuir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem roubar ninguém. Então o trabalho honesto enobrece e dignifica o cristão debaixo da bênção de Deus. Aqui na introdução da nossa lição, o nosso irmão coloca assim: Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então Deus não fez o homem para ficar de pernas para cima, né? Deus não fez o homem para ficar deitado no sofá dizendo: mulher, traz a minha janta, mulher, ô menino, vai buscar água para mim. E o bendito lá deitadão de perna para cima. É claro que de vez em quando a gente precisa descansar. É claro que de vez em quando eu estou cansado, estressado, eu falo: ô querida, pega para mim um pouquinho de café, que eu estou muito cansado. É natural. A relação em família, amigável, de ajudar, de cooperar um com o outro, é normal. Agora, eu viver dessa forma, sempre: pega isso para mim lá, ô menino, vai lá moleque, pega isso para mim, vai lá na venda, vai lá no mercado, vai lá na padaria, vai lá no céu. E eu só de perna para cima lá, parecendo o rei, né? Parecendo a majestade. Então isso aí é o preguiçoso, é o vagabundo que faz isso. Não é o pai de família, não é o cidadão, não é o cristão. Não, isso aí não. Esse tipo de comportamento aí não. Viver na ociosidade, viver como um vagabundo, viver como um preguiçoso, viver sem querer gastar um pouquinho de energia, isso aí não. Deus não fez o homem e a mulher para isso, não. Deus fez o homem e a mulher para trabalhar, tá? Nós vamos estar vendo aqui ao longo desta lição. Aqui no primeiro tópico, o título é: o trabalho de Deus na Bíblia. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ou seja, a Bíblia inicia a sua história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Então Deus, sendo Senhor de todas as coisas,
né? É a majestade por excelência, é o Rei dos Reis por excelência. Enfim, ele trabalhou. A Bíblia já começa mostrando, olha, Deus trabalhou durante 6 dias para criar o universo, para criar tudo aquilo que nós enxergamos e até coisas que não enxergamos, mas que foram criadas por Ele. Então, durante 6 dias, Deus trabalhou para criar todo o universo. Então, sendo Deus o Senhor de todas as coisas, Ele já inicia a história bíblica mostrando, olha, eu não sou um preguiçoso, eu não sou um vagabundo, eu trabalho, eu faço aquilo que deve ser feito. Então, é o exemplo que Deus, logo de cara, no começo da Bíblia, já dá para nós. Aqui no segundo subtópico, o trabalho de Deus na criação do homem. Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas. Então, assim, nós já sabemos, já lemos, já vimos que logo no comecinho da Bíblia, Deus, por necessidade, Ele cria o gestor por excelência, o administrador por excelência, que seria Adão. E como que Deus faz isso? Ele vai lá, pega o barro, ele forma um boneco, é um trabalho artesanal ali, Deus faz um boneco do barro e depois sopra em suas narinas e ali nasce o ser humano, que é Adão. Então Deus coloca a mão na massa, né? Ou a mão no barro, por assim dizer. Literalmente o texto bíblico vai dizer isso, que Deus vem e forma do pó da terra o primeiro homem, o primeiro ser humano, que é Adão. Então Deus vem e trabalha. Deus não é aquele que só manda, Ele pode, Ele tem essa prerrogativa, mas Ele vem e nos dá o exemplo de trabalho. Aqui também o Filho, né, Jesus, o Filho é o centro de todas as coisas criadas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, o texto bíblico também, já no Novo Testamento, vai dizer que todas as coisas foram criadas pelo Filho, por Jesus. É claro que Ele ainda não havia vindo aqui na terra, né? Ele estava lá na eternidade com o Pai, Deus Pai. Então, o Deus Filho Jesus, Ele também trabalhou logo no princípio de tudo, nos dando exemplo. O Espírito Santo ainda atua na formação do ser humano. Então, o Espírito Santo é como se fosse, né, uma figura, assim, é o pedagogo. Considerando a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é como se fosse o pedagogo, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, né? Aquelas profissões que lidam com a intelectualidade, o comportamento, as emoções, os sentimentos humanos. Então, o Espírito Santo, o trabalho principal dele é cuidar da nossa formação, do nosso caráter como homem, como mulher, como pai, como mãe, como ser humano, como cristão, sobretudo. Então, se nós permitirmos, o Espírito Santo vai estar nos ajudando nessa formação de pessoa humana, sendo formado segundo o caráter de Deus, e Ele o faz em nós, a partir do Espírito Santo. E nós temos essa condição de mudarmos os nossos comportamentos ruins para comportamentos bons, justos, honestos, legais. Terceiro subtópico aí desse primeiro tópico, o título é Deus continua a trabalhar. Então Deus não só criou, Deus não só nos deu exemplo, Ele continua a trabalhar. Ele não está deitadão numa rede lá, ou no sofazão, de perna para cima, assistindo filme. Não. Deus continua trabalhando, e ao longo da Bíblia, né, pelo menos aí, vamos colocar que a humanidade tenha 6.000 anos de vida, por assim dizer. Então, durante esses 6.000 anos, Deus continua trabalhando, hoje, amanhã, e vai continuar trabalhando em função da humanidade. Jesus aqui em João capítulo 5, versículo 17, diz isso, mostrando para nós que essa é uma verdade que vai
permanecer. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus não só deu o exemplo lá atrás, Ele continua sendo o nosso exemplo de trabalho. Aqui no segundo tópico, o título é A Bíblia e a Mordomia do Trabalho. No primeiro subtópico aí, Deus criou o homem, estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte de sua vida. O que é uma atividade laboral? Laboral vem mais ou menos aí de laboratório. O que é que se faz no laboratório? Pega-se um pedaço de alguma coisa, mistura-se com outro e traz outro e junta tudo e coloca em alguns recipientes, em algumas coisas e fazem, enfim, é um trabalho contínuo, é um trabalho onde as pessoas não param, né? Descansam, mas é um trabalho dia a dia, progressivo, que vai aparecendo, que vai crescendo, que vai sendo desenvolvido. Então aqui Deus criou o homem e estabeleceu que a atividade laboral permanente, que não para, né, fizesse parte da vida do homem. Então a intenção de Deus não foi criar um playboy, né? Temos essa expressão aí. O que é um playboy? Na gíria, né? O playboy é aquele filho de um pai que tem uma condição financeira avantajada, razoável, e pode bancar o filho, e o filho não trabalha, o filho vive em festas, o filho vive gastando, comprando o que quer, tudo que o filho deseja, o pai está ali para bancar, porque tem dinheiro. Então playboy é o filhinho de papai. Então Deus não criou um playboy, Deus não criou um filhinho de papai, Deus criou alguém e disse: olha, o campo está aí, o jardim está aí, vai trabalhar. Tá bom? Administra aí. Quer comer? Vai lá, colhe frutas. Quer comer? Vai lá no rio e pesca. Quer comer? Quer dormir bem? Quer morar bem? Vai lá e construa uma casa. Tem madeira na floresta. Vai lá, corta uma madeira, faça lá tira ar, enfim. Vá se virar. Eu estou te dando as condições aí, mas quem tem que fazer é você. Eu não vou vir fazer para você não, viu, Adão? Se vira, cuida aí da tua família. Então Deus fez o homem para que vivesse trabalhando para se sustentar e sustentar a sua família. E Deus o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra, o ambiente ali. Então lavrar vem de limpar a terra, plantar, de produzir, e guardar, de gerenciar, de administrar, de estar ali à frente, não deixar que as coisas percam rumo ou saiam do controle. Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doenças, e principalmente sem o perigo de morrer. Então nós conhecemos e sabemos que existem, acho que todas, né, por assim dizer, toda atividade profissional, ela exige muito do ser humano. Seja a mais simples, a mais complexa, seja um médico, seja um pedreiro, seja um marceneiro, seja um motorista, um eletricista, seja alguém, um profissional liberal, seja o que for. Toda atividade gera um estresse emocional gigante. Não tem esse ser humano que não se estresse no seu ambiente de trabalho. Então, antes da queda não existia isso, porque o mal não havia, o mal não estava, o mal não era parte da vida humana, o mal não estava aqui conosco. Após o pecado, sim, mas antes da queda, o trabalho era prazeroso porque não tinha o desgaste físico, né? Não tinha as intempéries do clima, né? Hoje seco, amanhã chuva, tempestade, vento, furacão, terremoto, maremoto. Não existia isso, a natureza cooperava, estava tudo equilibrado. O pecado que trouxe esse desequilíbrio para o meio ambiente e para a vida humana. Podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja,
Ele não foi um acidente pós-queda. Então, o trabalho não surgiu porque o pecado apareceu. O trabalho não surgiu depois da queda do homem lá no Gênesis. Não, trabalhar era uma atividade natural do dia a dia de Adão ali no Éden. Então, Deus não criou ou não trouxe o trabalho como castigo por causa da queda do homem, por causa da desobediência do homem. Não, o trabalho já existia. Antes da queda, antes do pecado, antes da desobediência, o trabalho já fazia parte do dia a dia do homem. Então, Adão já trabalhava antes da queda, tá bom? Não é um castigo, o trabalho não é castigo, o trabalho é uma necessidade para que as coisas vão bem, para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. Então, trabalhar é uma coisa do ser humano. O ser humano nasceu ou foi criado para isso, para atividade, para gastar energia mesmo, Então é natural, o trabalho não é maldição, o trabalho não é castigo, o trabalho é bênção. Aqui no terceiro subtópico, o trabalho depois da queda. O nosso irmão dividiu aqui o terceiro subtópico em 3 pontos. Aqui no primeiro ponto, o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então, antes da queda, antes do pecado, o medo não existia. Esse sentimento que nos oprime, que nos traz dor, que traz aflição à alma humana, o medo não existia. Então, eu não precisava ter medo, porque o mal não tinha sido estabelecido ainda. O mal não prevalecia ainda, o mal não era algo do dia a dia do ser humano. Não, o ser humano vivia em harmonia com a natureza, o ser humano vivia tranquilo, trabalhava, criava, geria, enfim, mas o medo, aquela angústia não havia ainda. Isso veio após a queda do homem, depois do pecado. No trabalho, muita gente, dependendo da profissão, adquire doenças emocionais e nervosas, síndrome do pânico e coisas mais. Por quê? Porque o emocional, o intelectual está modificado a partir da queda. Então o ser humano agora é sujeito a isso por causa do pecado. Não é Deus que amaldiçoa, não é Deus que pesa a mão, não é castigo de Deus, não. É uma consequência do pecado, o medo, as doenças, as coisas ruins que acontecem. Então, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então, a terra foi maldita por causa do pecado humano. A terra foi maldita por causa da desobediência humana. Então, o que é essa maldição? É a destruição, é o desequilíbrio dos ecossistemas, é o desequilíbrio da natureza, em locais maremotos, terremotos, furacões, tempestades. Hoje está frio, amanhã está quente, depois está seca e vem as queimadas. Então, essa maldição veio, atingiu a natureza também por causa do pecado humano. No segundo ponto aqui, a ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas. Romanos 8, versículo 20. Em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 20, vai mostrar aí que até a natureza sofreu por causa do pecado humano. E sofre cada dia mais e mais por causa das investidas de empresas, desmatando, destruindo, matando os seres vivos, os animais, os peixes, as baleias, coisas horríveis que o ser humano passou a fazer, punindo em certo sentido a natureza por causa do seu próprio erro, por causa do seu egoísmo, por causa da sua sede de ganhar dinheiro e não está nem aí para o que vai acontecer nos ecossistemas. Enfim, a ecologia foi alterada por causa do pecado que nós cometemos, e cometemos até hoje. No terceiro ponto aí, o trabalho tornou-se desgastante.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3,19. Então, piorou, o homem tem que trabalhar mais. A terra, se você plantava antes do pecado, ela produzia naturalmente. Depois do pecado, todo o sistema da natureza foi alterado. Então hoje planta-se, tem que capinar, tem que mexer a terra, tem que esperar 1 mês, 2 meses, a chuva não vem, o vento, a geada vai e mata a planta. Então o trabalho ficou mais desgastante, o trabalho ficou mais trabalhoso, né? Redundante, mais verdadeiro. Então, quanto mais eu trabalho, eu desgasto a natureza e ela produz menos. Então, quanto mais eu vou ter que suar mais para poder sobreviver e sustentar a minha família. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Então, assim, uma pergunta e uma afirmação. O desgaste do trabalho de muitas profissões, ou praticamente eu acho que todas, tem pessoas que trabalham na praia, na beira da praia, mas é um trabalho desgastante. Tem pessoas que trabalham no ar-condicionado, mas ele está passado de cansado, estressado, angustiado. Tem gente que trabalha no sol e está cansado do mesmo jeito. Enfim, trabalhar desgasta, traz um descontrole emocional, sentimental, intelectual. Então, assim, quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Acho que a maioria absoluta, né? Pode ser o melhor trabalho do mundo, mas vai trazer um desgaste. Vai aquela pessoa que trabalha no melhor ambiente do mundo, ela vai estar cansada, ela vai precisar de férias, ela vai precisar de um final de semana para dormir. Enfim, não tem trabalho que não seja cansativo e desgastante. Jó, também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó capítulo 5, versículos 6 e 7. Então o homem, em princípio, nasce para o trabalho, O homem nasce para produzir. O homem nasce não para ser um vagabundo, um ócio, Viver no ócio, um ocioso, alguém que não produz, alguém que não faz alguma atividade laboral, técnica. Enfim, o homem nasceu para trabalhar. O homem e a mulher nasceram para produzir, para estar envolvido em coisas, para serem úteis, para estar ajudando, contribuindo, cooperando e fazendo o que é necessário. O homem e a mulher não nasceram para ficarem ociosos, vagabundando, andando de um lado para o outro sem fazer nada. As pessoas que vivem sem fazer nada são pessoas frustradas, são pessoas que não têm razões para viver, não tem um amanhã, não tem daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a um ano eu vou estar fazendo isso, porque o homem e a mulher nasceram para atividade, o homem e a mulher nasceram para produzir, para serem úteis, e as pessoas que não fazem, não são, por motivos gigantescos. Tem pessoa que vive na rua, não trabalha, mas não é porque ela optou, não é uma opção dela, é porque ela não teve a oportunidade. Então as pessoas que não produzem, não trabalham, são pessoas tristes, frustradas, são pessoas que vivem esperando uma oportunidade, e Deus abençoe que elas tenham isso, porque o trabalho traz alegria também, apesar do cansaço, mas o trabalho faz bem à alma humana. Aqui no terceiro tópico, nós temos como título Princípios Cristãos para o Trabalho. Primeiro subtópico: o homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. Não há trabalho sem esforço, O trabalho, ele traz um esforço, ele traz um desgaste. Então, não há trabalho que seja tão bom que não me traga alguma coisa, algum dano ao meu corpo. Um dano no sentido, entre aspas,
um dano de cansaço, um dano de estresse, um dano de aquela agonia de eu quero ir para casa, eu estou cansado, eu preciso descansar. Então, o homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. Não há trabalho sem esforço. O esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica, disciplina e método diante da vida. Então, princípios cristãos para o trabalho. Eu devo trabalhar com afinco, eu devo trabalhar com interesse, eu devo trabalhar com inteligência, eu devo trabalhar de forma a produzir, a cumprir as minhas metas, né? É claro que tem que colocar as coisas nas balanças aí de cada área, na balança da equidade, na balança da transparência, na balança da justiça, na balança da legalidade, e do suor do meu rosto eu devo trabalhar e tirar o sustento para a minha família e para que eu viva em paz no ambiente em que eu estou inserido. Aqui no segundo subtópico, o trabalho deve ser dioturno, de dia, de noite, de madrugada, no horário que for necessário. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Então, eu comerei do trabalho das minhas mãos. Tem gente que trabalha de manhã, né? Sai 6 horas da manhã, 1 hora da tarde está em casa. Tem gente que sai 4 horas da madrugada, 10 horas da noite ele volta para casa. Tem as questões de transporte, enfim, tem uma gama de coisas aí que estão inseridas no contexto de trabalho, mas eu comerei do trabalho das minhas mãos. Então, se neste momento o que eu tenho é aquilo, se o que eu tenho para trabalhar é catar latinha e vender latinha, eu vou fazer aquilo, porque eu preciso me sustentar e sustentar a minha família. Se o trabalho que eu tenho neste momento ser, sei lá, um trabalho técnico extremamente delicado, que me dá um salário maravilhoso, graças a Deus por isso. Mas se o trabalho que eu tenho hoje é um trabalho de mexer massa, estar no sol, varrendo a rua, é um trabalho que traz alimento para minha família, é um trabalho que me sustenta, graças a Deus por isso. Então eu não vou ficar vagabundando, eu não vou ficar na ociosidade, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Então aquilo que vier às minhas mãos eu vou trabalhar. E sempre buscando algo melhor, algo menos cansativo, algo menos estressante. Então, do trabalho das minhas mãos, eu vou me sustentar e sustentar a minha família. É necessário, porque aí sim eu serei feliz e as coisas irão bem, seja neste trabalho que eu estou hoje ou naquele que eu quero para mim daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e vou me organizar e me preparar para aquilo. Vou estudar, vou fazer um curso, vou buscar informações acerca daquela profissão e vou me organizar e trabalhar para que daqui a 1, 2, 3, 10 anos eu esteja desenvolvendo aquela outra atividade que eu pretenda. Aqui no terceiro subtópico, não ser pesado a ninguém. Ou seja, é o ocioso, é o vagabundo, né? É o que Paulo disse lá, aquele que não trabalha não coma. Existem muitas pessoas aí que dizem que vão viver pela fé, mas tem que ter cuidado com isso, porque viver pela fé não é viver vagabundando, não é ser um malandro da religião, né? Na hora, tem até uma historinha que contam aí, que tinha uma pessoa, né, que diz que vivia pela fé, Deus tinha mandado ele viver pela fé. Aí todo dia na hora do café da manhã ele ia na casa de alguém fazer uma oração, aí comia com o pessoal daquela casa, e na hora do almoço ele ia na casa de outra pessoa, né? Enfim, aí na hora da janta ele ia na casa de outra pessoa, aí todo dia ele estava na casa dos outros comendo. Então isso não é viver pela fé, isso é viver vagabundando, isso é viver na preguiça, no ócio, Isso aí não é viver pela fé. Não ser pesado a ninguém.
Então é claro que vão existir momentos em que eu vou buscar ajuda em outras pessoas, vou chegar no meu pastor, eu estou desempregado, tem 2 meses que eu não tenho salário, me ajuda aí. Vou chegar num amigo, no irmão, em alguém da família e falar, olha, eu não consegui ainda o trabalho, eu estou buscando, eu estou indo na rua, estou entregando currículo, eu estou pedindo pessoas para que me indiquem, estou ligando, estou buscando, estou fazendo a minha parte, mas não deu certo até agora. Eu vou buscar ajuda em alguém, é claro, alguém da igreja, alguém da família, mas eu viver dando despesa aos outros, né? Um vagabundo, um preguiçoso, não, aí dessa forma não, aí a Bíblia não aconselha que faça isso. Aí vem o texto, né? Quem não trabalha, não coma. Aqui no terceiro subtópico, não ser pesado a ninguém. Paulo aos Tessalonicenses disse, nem de graça comemos o pão de homem algum, trabalhando para não ser pesados a nenhum de vós. Então Paulo vivia pela fé, mas ele trabalhava para se sustentar. Paulo vivia dedicado ao reino de Deus. Paulo vivia dedicado à obra de Deus, mas ele não era pesado aos outros. Ele pedia ajuda, claro que pedia ajuda, mas para abençoar outras pessoas. Para ele mesmo, ele trabalhava e produzia o seu próprio sustento. Então Paulo não era um preguiçoso, né? Um vagabundo da religião. Não, Paulo não. Paulo disse, olha, não quer trabalhar? Não coma. Vagabundo aqui não. Se você tiver com alguma dificuldade, não tem problema, vamos ajudar você. Mas você viver às custas de outras pessoas, aí não. Isso não é cristianismo, isso é malandragem. No quarto subtópico aqui, o preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Então eu quero vestir bem, então, irmão, compra um terno para mim lá, irmão, depois eu te pago, irmão, divide lá em 10 e eu nunca pago, né? Eu quero andar com um sapato bonito, ô irmão, compra um sapato para mim, depois eu te pago, irmão, né? Ô irmão, financia um carro lá para mim, uma moto para mim, ô irmão, e assim, eu vou dando tombo nos outros, então eu quero ter um padrão de vida bom, razoável, às custas dos outros. Então isso não é cristianismo, isso é malandragem, né? Isso são pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não andam a partir do conselho da Bíblia. O conselho da Bíblia é trabalhe, sustente a você mesmo, do trabalho das tuas mãos você tirará o sustento para você. Então existem preguiçosos que querem viver às custas dos outros, com o trabalho das mãos dos outros, não o das mãos dele. O quinto subtópico aqui, a relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Então, nesse quinto subtópico, nosso irmão divide aí em 3 pontos. Primeiro ponto, os patrões cristãos. Qual o comportamento dos patrões cristãos? Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago capítulo 5, versículos 4 ao 6. Então o patrão ele tem que viver na legalidade, na relação patrão-empregado, ele tem que pagar o salário que é justo, ele tem que pagar os direitos do seu empregado. Então, o patrão que é cristão e que quer andar pelo conselho, seguindo o conselho da Bíblia, então esse patrão vai ser justo com o empregado, vai ser justo com o seu subordinado. Então, o patrão vai pagar o salário certo. É claro que tem empresas que passam dificuldades e o patrão, se isso acontecer, vai chegar no empregado e falar, olha, este mês nós tivemos uma dificuldade, mas eu vou resolver, olha, não vou poder pagar você no dia 10, por exemplo, que é a data que seria, ele avisa antes para o empregado se organizar, o empregado tentar buscar uma solução para pagar suas contas, né? Comprar o alimento para sua casa, pagar aluguel, enfim, suas obrigações como cidadão. Então, o patrão ele avisa antes, olha, dia 10 eu não vou conseguir te pagar, mas dia 15 eu pago. Então, o patrão ser justo,
ser honesto com o seu empregado. Aqui no segundo ponto, empregados cristãos. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes devem executá-lo como se fosse ao Senhor. Então, o patrão tem obrigação com o empregado, mas o empregado também tem obrigação com o patrão. Qual é a obrigação do empregado com o patrão? É fazer aquilo que tem que ser feito. Se é limpar o banheiro, eu limpo o banheiro. Se é ir na padaria, eu vou na padaria. Se é organizar a empresa, eu organizo. Se é o computador, eu vou lá e trabalho de acordo com os programas. Se enfim, eu tenho que cumprir as regras estabelecidas pelo meu patrão e desenvolver o trabalho para o qual eu fui contratado. Então, o patrão tem compromisso com o empregado? Deve ter. E o empregado, por sua vez, tem que cumprir as suas obrigações com o seu patrão e a empresa que ele está trabalhando. Aqui no terceiro ponto, não se submeta ao trabalho vil. O trabalho escravo, a exploração laboral infantil, ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não se submeta ao trabalho vil. Então, existem trabalhos hoje que praticamente viraram profissões, mas são ilegais, são imorais, não são boas, não trazem nenhuma virtude, não trazem nenhum bom testemunho. Se eu estou envolvido nesse tipo de trabalho, aqui ele fala de vícios, vou usar até essa questão aí, existem muitas pessoas trabalhando nas empresas que hoje são empresas, né? Mas são grupos criminosos que vendem droga, que tráfico de pessoas, de órgãos, né? Que roubam carros, vendem peças de carro, de moto, desmancham o carro, a moto e vendem as peças. E existem trabalhos em função da prostituição, do adultério. Então, existem trabalhos que vivem em função dessas práticas. Então, se eu estou inserido em algum trabalho, em alguma organização, em algum mecanismo que trabalha, que sustenta, que administra, que traz, que ganha, que mantém a sua família a partir do dinheiro que vem dessas coisas, desses nichos aí, se eu estou inserido nisso e eu vim para a igreja, aceitei Jesus, então eu vou começar a me organizar para sair desse meio, porque eu não posso compactuar com aquilo, eu não posso viver nesta prática ou sustentando a minha família a partir do dinheiro que vem dessas coisas, de droga, de prostituição, de vícios e coisas mais dessa natureza. Então, se eu estou inserido e eu vim para a igreja, aceitei Jesus, eu vou conversar com o meu pastor. Pastor, eu trabalho nisso, eu não tenho outra profissão, então eu vou me organizar, me ajude. Como é que eu posso fazer? Busque conselho com o seu pastor, busque conselho com os seus líderes da sua igreja. Olha, eu trabalho nisso, eu não sei fazer outra coisa. Olha, eu trabalho no motel, por exemplo, né? Usando um exemplo aqui, o que é um motel? É um lugar onde as pessoas vão e fazem sexo, mas são pessoas que vão lá, não são casais somente, casados. A maioria absoluta são pessoas que estão traindo seus maridos, traindo suas esposas, ou não tem nenhum compromisso com o conselho bíblico, com o texto bíblico. Então, assim, eu chego no meu pastor, no meu líder e falo, olha, eu trabalho neste meio aqui, mas eu tenho consciência que não é uma coisa legal, eu quero sair, eu quero trabalhar em outra área, pastor, me ajuda, a quem eu busco um conselho, tipo de profissão, como é que eu posso buscar, que curso que eu faço, aonde eu faço. Então, assim, se eu não vou deixar de sustentar minha família, é a única coisa que eu tenho, mas eu vou me organizar para sair daquele meio. É claro que se for uma atividade criminosa, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas e outras coisas, eu tenho que deixar de imediato, porque é crime, vai para a cadeia, vai ser preso, né? E vai ser muito pior do que eu não ter dinheiro para sustentar minha família ou ir para a cadeia, porque aí mesmo que eu vou acabar com a minha família, né? Então, assim, buscar um novo caminho para mim. Se eu estou inserido nesse tipo de trabalho ilícito, eu tenho que sair dele.
vou me organizar, estudar para isso, buscar ajuda na minha igreja, no meu pastor, nos meus líderes, e certamente Deus vai abençoar e você vai conseguir aí um outro caminho para você trilhar como um profissional e está aí trazendo sustento para você e sua casa. Bem, aqui na conclusão, ele criou o homem, né? Deus criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Nós finalizamos aqui esta lição de número 9, né? Falando sobre a mordomia do trabalho, mostrando que nós somos criados para trabalhar, precisamos trabalhar da melhor forma possível e buscando sempre melhores lugares e profissões para nós, aquilo que nós gostamos, queremos fazer. Tem pessoas que amam, né, trabalhar com madeira, né, um marceneiro. Tem pessoas que vivem sorrindo para as paredes porque cuidam de outras pessoas. Tem o cuidador de idoso, tem o cuidador de criança, tem vários cuidadores aí. Tem pessoas que amam dirigir, né? Tem pessoas que amam trabalhar com tecnologia, construção de aplicativos, né? Essas coisas mais. Mas tem pessoas que estão nesse contexto, ou nesses contextos de profissões, mas não estão se dando bem. Então eu vou me organizar, vou estudar, vou buscar um outro tipo de trabalho, um outro tipo de nicho profissional para que eu me sinta melhor. Então a mordomia no trabalho ou do trabalho é isso, é eu fazer o melhor naquilo que eu estou fazendo hoje. Se eu não estou gostando, eu me organizo para ir para outra profissão, desenvolver outro tipo de trabalho, mas de uma forma honesta, justa, legal, consciente, para que o nome de Deus seja glorificado através de mim e eu esteja bem comigo, com a minha família e com a minha comunidade religiosa, a minha igreja, né, a cada dia mais e mais. Muito obrigado por você estar até este momento comigo, eu estou muito feliz em tê-lo aqui. Não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito, compartilhe aí a nossa aula nas suas mídias, tá bom? Deus te abençoe, estou à sua disposição, deixe o seu like aí e até a aula de número 10, em nome de Jesus.